Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a segunda videoaula da série de videoaulas sobre conjuntos numéricos. E nós vamos tratar neste vídeo mais especificamente do conjunto dos números inteiros, o famoso conjunto Z. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, o conjunto dos números inteiros. O matemático alemão Ernst Zermelo foi o primeiro a utilizar a letra Z proveniente da palavra alemã Zahl, que significa número, né? E também Zahlen, que significa números, tá? Isso para designar o conjunto dos números inteiros. Por isso, a letra maiúscula Z, tá? Z de Zahl e Z de Zahlen. Eu nem arrisquei, né, a pronunciar essa parte aqui do nome dele, porque o idioma alemão é, pelo menos para mim, né, e acredito que para muitos, é difícil pronunciar corretamente, né? Então, vamos deixar aí Hans Zermelo, que está mais ou menos, também não está muito bom a pronúncia, tá bom? Vamos continuar aí, vamos continuar. Bom, então, gente, o conjunto dos números inteiros, né? É melhor utilizar essa letra aqui, tá? Mas por causa de problemas aí tecnológicos, né, as dificuldades tecnológicas, vamos utilizar nessas videoaulas esse Z, tá bom? Mas o símbolo ideal, assim, que eu conheço, né, desde a escolarização básica lá nos quadros, é esse Z aqui. Mas, conforme expliquei, os recursos aí de software me permitem somente utilizar esse tipo de Z, que é até bem parecido, não é verdade? Então, os inteiros, né? Os inteiros são infinitos tanto no sentido positivo, tá, quanto no sentido negativo, tá bom? Então, aqui há uma simetria, né? Temos o zero, um menos um, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5 e assim por diante, né? Não temos números decimais, é claro, né, gente? Temos aí só realmente o que é inteiro. Tanto que esse é o verdadeiro significado desses números, tá bom? Bem, um subconjunto aí muito comum do conjunto dos números inteiros, né? São os inteiros não nulos. O que que é isso? Eu pego os inteiros e excluo o zero. Para isso, vamos usar aí como se fosse na posição de uma espécie de expoente aqui desse símbolo, do símbolo Z, tá? Igual a gente fez com os naturais lá, tivemos os naturais não nulos, né, o N asterisco, temos o Z asterisco, que é o conjunto de inteiros sem o zero, né? Ou seja, o Z asterisco é igual ao Z menos o conjunto unitário que tem o zero. Simples assim, ó. Retiramos o que aqui, ó? O zero, tá bom? Bem simples. Um pouco conceitual, mas é isso mesmo, tá, gente? São as partes conceituais da nossa videoaula aí. Vamos lá. Subconjuntos dos números inteiros, temos alguns importantes que devemos mencionar, né? A títulos também de conhecimento, de notação. Vamos lá. Inteiros não negativos, ou seja, não negativos, eu tiro o que é negativo, na verdade. Então, sobra o zero, que não é negativo, o zero é nulo, e os inteiros positivos, tá? Então, a notação é esse z com esse mais aqui numa espécie de índice, né? Z mais é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante, tá? E temos os inteiros não positivos. Olha, não positivo, então só vou ficar com os negativos e com o zero, porque o zero é nulo, ou seja, não é positivo, e os negativos é evidente que não são positivos, né? A notação é esse z com índice aqui com uma espécie de menos, tá? Z menos, ó, inteiros não negativos, 0, 1, 2, 3, 4, inteiros não positivos, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, no sentido negativo, porque não positivos, então está para esse sentido. Não negativo vai estar por outro sentido. Bom, vamos continuar. Mais fáceis de compreender, né? Até por causa do nome, os inteiros positivos. Ó. Se é positivo, o zero não entra, porque o zero é nulo, né? E entra só os positivos, né? Os negativos também não vão entrar. Então, essa parte do conjunto dos inteiros são os inteiros positivos. E, e muito similar, os inteiros negativos, né?
negativos. O zero também não entra e nem os positivos. Então, ficamos com essa parte do conjunto dos inteiros, né? Somente os negativos. Ó. Inteiros positivos, só positivos. Inteiros negativos, só negativos. Bem simples, hein? Vamos continuar. Bom, subconjuntos dos números inteiros. Pessoal, algo que não podemos deixar de mencionar é que o conjunto dos números naturais, né, o conjunto n, é subconjunto do conjunto dos números inteiros, que é o z. Ou seja, n está contido em z. Né? A simbologia aqui de n está contida em z, ou ainda, tá? Z contém n. Aqui a simbologia, z contém n. Bom, gente, muito simples, ó. Escrevemos os inteiros, né? Olha só essa parte aqui, ó. São os naturais, é claro. Tem que estar muito claro que os naturais, né? O conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Isso tem que estar muito claro para vocês, tá bom? Não se esqueçam disso jamais, tá? Porque tem cada conjunto numérico que a gente for mencionando aqui, vocês verão que existe uma relação, né, de inclusão, tá bom? Entre um conjunto anterior e um próximo, que é uma espécie de conjunto numérico ampliado. Tem mais coisas, ó. O que tem a mais nesse conjunto Z? Essa parte aqui, né? Os inteiros negativos, tá? Bom, aproveitando essa situação, né? Nada melhor que representar isso através dos diagramas, não é verdade? Olha, conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? Agora, interessante exatamente analisar o que tem aqui nessa parte, né? Entre os limites aqui, né? O que tem nessa parte? Vou mostrar para vocês, que é muito importante refletir sobre isso. Gente, aqui onde eu pintei de amarelo, né? Nessa região aqui, ó, o que fica aqui? Exatamente, olha aqui, os inteiros negativos. Porque o zero é natural, tá aqui, né? Então, os inteiros positivos são naturais, né? Então, exatamente nessa região aqui em amarelo, tá? Estão os inteiros negativos. Tudo bem, pessoal? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, tá bom? Façam aí essa reflexão, se quiser dar uma pausa para entender isso, aqui esses números aqui, os inteiros negativos, estão nessa região, tá? E aí que essa região é aquilo que completa os naturais para ser o quê? Os inteiros. Né? O que falta nos naturais para ser os inteiros? Exatamente os inteiros negativos. Pensem nisso aí, tá? Vamos continuar. Bem, agora uma coisa, um conceito elementar. Oposto ou simétrico de um número inteiro. O que é isso? Dizemos que dois números inteiros são opostos, ou ainda podemos chamar de simétricos um do outro, quando a soma dos mesmos é igual a zero. Olha só que interessante. Dois números, tá? Dois números são opostos ou simétricos quando a soma deles, desses dois números, é igual a zero. Se A é um número inteiro, então menos A é o oposto de A. Por quê? A mais o menos A dá zero, né? Ou menos A mais A também dá zero. Então, isso é tudo igual. Por exemplo, né? 23 é o oposto de menos 23. E o menos 23 é o oposto de 23. Menos 7 é o oposto de 7. E o 7 é o oposto de menos 7. Menos 1 é o oposto de 1. E o 1 é o oposto de menos 1. E o zero? Quem que é o oposto de zero? Ora, ele mesmo, né? O zero é o oposto dele próprio. Por quê? Zero mais quanto que dá zero, né? Tem que dar zero, é o próprio zero. Né? Então, ele é o único número que o oposto é ou simétrico é ele mesmo. Bom, eu vou mostrar isso para vocês, né, na reta numérica, ou seja, vamos fazer uma abordagem geométrica do que nós estamos falando aí, tá? A reta numérica dos inteiros, tá bom? Vamos ao nosso quadro branco. Bem, pessoal, estamos aí com uma reta numérica, tá? Do conjunto dos números inteiros. Lembrando, a seta indica o sentido de crescimento, tá? Ou seja, o sentido dos números positivos, ó, zero, positivos, né?
negativos, tá? Seta não indica que é a reta infinita, não. A reta é infinita, a gente já sabe, os números inteiros são infinitos, é um conjunto infinito. A seta aqui, né? A seta indica o sentido positivo, tudo bem? Bom, então, gente, se analisarmos aqui, por exemplo, A é um número inteiro, tá? A é um número inteiro. Bom, A é um número inteiro, então vamos melhorar ainda. A positivo, tá? A inteiro e A positivo. Então aqui está o A, então aqui está o menos A. O que que tem aqui, né? O que que nós temos aqui? Olha, isso aqui, né, é igual a isso aqui. Esse aqui é U, aqui é U, tá bom? A mesma unidade. Então, essa que é a interpretação geométrica de oposto, né, ou simétrico, tá? Então, por exemplo, quem que é o oposto simétrico, né? Por exemplo, o 8, o oposto, por exemplo, o 8 está aqui, né? O menos 8 está aqui, 1.000.000 está aqui, o menos 1.000.000 está aqui, o 100 está aqui, o menos 100 está aqui. O zero é o oposto dele mesmo, porque a simetria, onde que está essa simetria? Está exatamente aqui, ó. A simetria está exatamente em relação ao zero, simétricos, né? Então, é isso que é oposto também, é oposto em relação ao zero, é a mesma distância, como se fosse espelhado, e a simetria também tem a ver com isso. Isso é muito importante, tá bom, gente? Bom, vamos continuar a aula aí. Olha aí, pessoal, valor absoluto ou módulo de um número inteiro. Bom, qual que é a definição de valor absoluto, né, de módulo de um número inteiro? Definimos o módulo ou valor absoluto de um número inteiro A, tá? Ou seja, A pertence a Z, simbolizado por essas duas barrinhas aqui, o A entre elas, tá? Isso é o módulo, da seguinte maneira. Preste bem atenção nisso aqui, tá? Que isso também é definição de módulo de reais, de racionais, né? Claro, se de reais, racionais e irracionais, nós vamos falar mais adiante, tá? São outros conjuntos, né? Números de outros conjuntos. Bom, o módulo de A é o próprio A, o módulo de A é o próprio A se o A for maior ou igual a zero. O módulo de um número é ele mesmo se o A for maior ou igual a zero. Então, se aqui dentro tiver um número maior ou igual a zero, então isso tudo, o módulo desse número, é o próprio número, tá bom? E o módulo de A é igual a menos esse número se ele for negativo. O que significa menos ele se for negativo? Menos vezes menos dá mais. Então, se o A for negativo, o módulo de A menos vezes menos vai dar mais. Então, isso aqui fica positivo. Na prática, o que significa isso, professor? Tá aqui, ó. O módulo de menos 8 é 8. Por quê? Como 8 é um número negativo, então menos o menos 8, ó, o menos 8, desculpa, o menos 8 é negativo, né? Então, menos 8 vai dar o quê? 8, porque é o que está escrito aqui. Menos, se esse cara aqui for negativo, vai ficar menos vezes menos, né? Menos vezes menos é o quê? Mais. Então, o módulo de menos 8 é 8. Módulo de zero é zero, por quê? Se o número for maior ou igual a zero, então o módulo dele é ele mesmo. Então, só repetir. E o módulo, por exemplo, de 26 é o próprio 26. Por quê? Se o número for maior, aqui, ó, maior ou igual, então nesses dois casos aqui valeu essa situação, né? Então, o que está aqui dentro, módulo do que está aqui dentro, se ele for positivo, se for zero, é igual a ele mesmo. Por isso, o módulo de 26 é igual a 26. É isso, tá? Módulo de um número negativo é um número positivo. Então, o módulo de zero é zero. E o módulo de um número positivo é o próprio número. Isso, simples assim. Não tem mistério isso aqui, tá bom? Vamos aqui também fazer uma análise, uma interpretação geométrica do que é o módulo, do que é o valor absoluto de um número inteiro. Então, pessoal, vamos aí mostrar para vocês uma interpretação geométrica do módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Por exemplo, vamos aqui pensar aqui no menos 2, tá? Menos 2 que é um número inteiro, né? E também no 2, tá bom?
Observe comigo o seguinte aqui, ó. Pela definição, o módulo de menos 2, como isso aqui é negativo, então é menos o número, né? Porque ele é negativo, que dá 2. E o módulo de 2, como isso é positivo, é o próprio número, né? Bom, o que significa isso aqui em termos geométricos? Olha, a distância do menos 2 até... Agora estou falando em termos de distância, tá? Olha, temos aqui, ó, 2 unidades. E a mesma coisa, então, a mesma coisa acontece aqui, né, com o 2, tá? Até o 0, a distância dele, né? 2 unidades. É isso. E a distância do 0 até ele mesmo é nada, né? É 0, porque dele até ele mesmo é 0. Então, qualquer número que a gente pegar aqui, por exemplo, vamos tentar aqui, por exemplo, o 5. E aqui, ó, 5, né? 5 aqui, 3, né? Então, aqui vamos fazer a mesma tentativa aqui. Menos 5, né? Menos 5, olha. Módulo de menos 5, seguindo lá a definição, é assim, né? Que a gente faria, né? Mas a gente sabe que módulo de menos 5 é 5. Mas se vocês analisarem aqui, olha só o que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até o 0, 5 unidades. É a mesma coisa, né? Módulo de 5, na verdade. Módulo de 5 é 5. Então é isso aí, né? Essa seria a interpretação geométrica do módulo, né? Então, por exemplo, módulo de 100 é 100, módulo de menos 100 também é 100. Módulo de 1 milhão é 1 milhão, módulo de menos 1 milhão é 1 milhão também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, né? Vamos continuar. Então, pessoal, temos aí um exemplo de aplicação, né, de módulo que a gente acabou de falar aí. É até uma equação modular, mas é tão simples que a gente consegue resolver com esses conceitos básicos que acabamos de comentar aí, né, de apresentar. Tá, vamos lá. Exemplo 1. Determine os números inteiros w, tal que módulo de w menos 3 seja igual a 5. Olha, módulo de w menos 3 seja igual a 5. Tá? Vamos lá ao nosso quadro branco e resolver esse problema que, na verdade, é bem simples. Qualquer coisa, faça uma pausa nesse momento, tente resolver você, veja se você achou uma solução, só um número, ou se achou mais de uma solução, né? Mais números. Raciocine aí, tente todas as possibilidades aí, tá bom? Faça uma pausa, mas nós já vamos continuar daqui. Vamos ao nosso quadro branco. Bom, gente, eu vou usar o seguinte raciocínio, né, para determinar esse W ou esses Ws possíveis aqui, né, que satisfazem essa igualdade. Pensem comigo aqui, olha. O módulo, né, o módulo de W menos 3 é 5. Aí você fala comigo aqui, módulo de quanto é 5? Ora, se ele for positivo ou maior que zero, né? Claro que é o 5, né? Aqui, isso é verdade. Mas também temos, né? Ele pode ser negativo. Então, ou seja, aqui, o que está aqui pode ser menos 5. Como vimos lá a simetria, né, na reta numérica dos números inteiros, dá para observar que para o módulo C5 não há outra possibilidade, né? Ou é módulo de 5 ou é módulo de menos 5. Né? Ambos vão dar 5, na verdade. Então, até podemos falar isso aqui, não é verdade? Então, aqui dentro, isso aqui tudo, ou seja, W menos 3, existe duas possibilidades para ela, né? Ou isso é igual a 5 ou menos 5. E aí, é fácil resolver esse problema, não é verdade? É fácil resolver se você já tem isso em mente, se você já tem aquela visão geométrica. Estamos usando a visão geométrica. Então, qualquer uma dessas possibilidades, olha, W menos 3 igual a 5. Resolvendo essa equação, nós temos que W, somando 3 a ambos os membros, nós temos que W é 5 mais 3, né?
e W é 8. Uma possibilidade. Tá? Ou W menos 3 igual a menos 5, não é verdade? Então, adicionando 5 a ambos os membros aqui, nós temos que... vou apagar já esse ladinho aqui para ficar bonito, né? Vamos apagar aqui para organizar isso, ficar bacana, tá? Deu uma travadinha aqui, mas já está indo. Já está indo, já está indo. Daqui a pouquinho vai. Eu dar uma pausa aqui e pagar. Bem, tive que apagar aí, né? Então, para resolver aqui, somando aí 3 a ambos os membros, na verdade, não, na verdade, é isso mesmo, né? Então, nós temos aqui menos 5 mais 3, né? Porque menos 3 mais 3 é 0, igual a gente fez aqui, tá? Então, isso aqui dá menos 2. Professor, como que eu tenho certeza se isso está certo? Olha, substitua cada um deles aqui, olha. 8 menos 3, né? Dá quanto? Dá 5. Módulo de 5 é 5, não é verdade? E aqui, ó, menos 2 menos 3 dá quanto? Dá menos 5, e o módulo de menos 5 dá 5. Bom, então, esses são os Ws, tá? Ou W igual a 8, ou W igual a menos 2. Bom, vocês aí devem ter, com certeza, se tentar de imediato, o 8 de cara a gente consegue, né? Mas, às vezes, a gente, por não ter um costume, não consegue aí a possibilidade menos 2. E não há outra possibilidade, não é verdade? Por que não há outra possibilidade, né? Porque se a gente relembrar da reta numérica, né? O módulo dá 5, então isso aqui só tem essas duas possibilidades, né? Principalmente de números inteiros, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo, tá? Vamos continuar. Vamos lá. Bem, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado aí. Elaborei tudo com muito cuidado, muito carinho para vocês, tá bom? E aguardo vocês na próxima videoaula, tá? Tudo de bom a todos e até lá!